Você já reparou o quanto o presente parece incerto e o futuro imprevisível? Bem-vindo ao mundo VUCA, dos relacionamentos cada vez mais transitórios e onde a igreja se torna parte da esperança. Vamos juntos conhecer esse desafio. Eu sou Júnior Delarina, vivo na República da Irlanda com a minha família desde 2003, onde servimos junto à Operação Mobilização, com evangelismo, ensino criativo, treinamento, discipulado e mentoreio de pessoas. É um privilégio poder falar a vocês durante essa conferência missionária. Sou muito grato pelo convite. Por causa das adversidades do momento em que estamos vivendo, eu posso estar aqui e ainda assim estar aí com vocês. Eu me lembro tanto das conferências que eu participei na Igreja Batista do Morumbi. Das músicas especiais que foram escritas, os CDs que foram gravados, dos desafios que foram lançados, das muitas histórias que foram contadas. Lembro que tudo parecia tão distante para mim, mas que aos poucos começaram a se tornar tão próximos. Era tão legal poder conhecer os missionários, ver que eles eram gente como a gente, de carne e osso. Na minha época não existiam as mídias sociais para podermos acompanhar os missionários. Aliás, nem internet de escada tinha direito. Era apenas em conferências que podíamos saber mais sobre o trabalho de levar o evangelho às terras distantes. E foi em uma conferência missionária que eu conheci sobre o trabalho da Operação Mobilização. E foi também em uma conferência que eu decidi me juntar a eles. O resto é história. E quem me conhece sabe, quando eu vou ao Brasil, eu sempre trago uma mala cheia de histórias para contar. Quando o pastor Humberto nos apresentou o tema da conferência deste ano, ele perguntou: vocês já ouviram falar sobre o VUCA? Eu confesso a vocês que eu nunca tinha ouvido esse termo antes. Eu lembro que respondi a ele: o VUCA eu não conheço, o que eu conheço mesmo é o MUVUCA. Bom, depois de pesquisar sobre o tema, acabei por concluir que eu não estava tão errado assim. Afinal, o termo corresponde à situação do mundo atual, que de fato está uma muvuca. O dicionário Aurélio define a palavra muvuca como uma desordem, em que há confusão, bagunça, tumulto. Acredito que você irá concordar comigo. Está mesmo uma bagunça. Em diversos sentidos. São questões políticas, sociais, raciais, familiares, espirituais e religiosas. O mundo já não é o que era. Aquilo que antes era considerado errado, fora dos padrões de uma sociedade normal, agora são considerados coisas corretas, aceitas e até são lei. Essas mudanças estão acontecendo com uma velocidade tremenda. Alguns dizem que é por causa dos avanços tecnológicos. Outros argumentam que é por causa da globalização. Sabem, quando nós chegamos aqui na Irlanda, encontramos uma sociedade bastante conservadora e com profundas raízes religiosas. Não se podia imaginar ou falar a respeito de casamento homossexual. Não se podia nem falar a respeito de aborto, muito menos sobre a legalização. Esses eram tópicos tabus por aqui. Hoje, porém, são atos legalizados e apoiados pela maioria da população. Eu estava no centro de Dublin quando a contagem final do referendo sobre o aborto aconteceu em maio de 2018. Foi um momento bastante triste. As pessoas, porém, estavam celebrando o fato de que agora elas poderiam decidir quando terminar uma gravidez, mesmo que não haja nada de errado com o feto.
lembrei-me de Mateus 18:7. Ai do mundo por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonem. Essas coisas têm que acontecer, mas ai do culpado. Quando chegamos por aqui, a igreja era o lugar onde as pessoas iam procurar respostas, conforto, auxílio espiritual e mental. Hoje, porém, as grandes e luxuosas igrejas e prédios religiosos, eles estão cada vez mais vazios. Muitos deles estão sendo transformados em hotéis, restaurantes e bares, onde as pessoas vão para esquecer dos problemas. Estamos vivendo em um mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Especialistas de negócios dizem que um dos maiores desafios neste contexto são aqueles que resistem à inevitável mudança. São aqueles que se recusam a aceitar que o mundo evoluiu. Querem ficar com os métodos antigos, testados e comprovados. Alguns podem até ficar paralisados de medo e não conseguem agir frente às mudanças drásticas e rápidas. Sabe, não é à toa que um dos tópicos mais discutidos na atualidade é a saúde mental. Como podemos então manter a cabeça no lugar quando tudo à nossa volta parece estar um caos? A imprevisibilidade do VUCA muitas vezes torna as estruturas tradicionais obsoletas. Em nosso caso, pensamos na estrutura e no formato de nossas igrejas. Em um mundo VUCA, colaboração, participação, debate e até dissidência são mais importantes do que obediência, ordem, comando e pensamento de grupo. A intenção é que você permaneça flexível, haja rapidamente e se adapte ao novo normal. Dentro dessa discussão, eu me deparei com um outro conceito, discutido e argumentado pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman. Ele argumenta que vivemos em uma modernidade líquida, onde as relações sociais, econômicas e de produção são frágeis, fugazes e maleáveis, assim como os líquidos. A lógica do consumo entrou no lugar da lógica da moral. Assim, as pessoas passaram a ser fortemente analisadas não pelo que elas são, mas pelo que elas compram. A ideia de compra também adentrou nas relações sociais. E as pessoas passaram a comprar afeto e atenção. Nesse contexto, as instituições, elas ficaram estremecidas. Nosso trabalho torna-se, então, um empreendimento completamente individual e o indivíduo tornou-se um empreendedor de si mesmo. Se alguém não obtém sucesso nessa lógica da modernidade líquida, a responsabilidade é completamente individual. Como igreja, fazemos parte do corpo de Cristo. Não somos chamados a estar sós, mas sim em comunidade, onde juntos podemos crescer em maturidade cristã. Um corpo onde cada membro tem a sua função e a sua importância. Como o apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios, capítulo 12, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram. No contexto cristão, sucesso é corporativo e não individual. Os relacionamentos estão acima das conquistas. Um conceito totalmente contrário ao que acontece hoje. Bauman continua argumentando que as relações humanas estão hoje extremamente abaladas. Creio que nós concordamos com ele. Ele usa o termo conexão para nomear as relações na modernidade líquida.
No lugar de relacionamentos, pois o que se passa a desejar a partir de então é algo que possa ser acumulado em maior número, mas com superficialidade suficiente para se desligar a qualquer momento. A amizade e os relacionamentos amorosos são substituídos por conexões que a qualquer momento podem ser desfeitas. Como a igreja deve responder a esse desafio? Como podemos planejar nossas estratégias missionais em um mundo em constante mutação? Certamente os planos para o ano de 2020 foram para o vinagre, como diria o meu pai. Como podemos viver a verdade única e absoluta do Evangelho em um mundo relativista, egoísta e individualista? Continuamos nosso estudo sobre o tema da conferência. Hoje iremos olhar especificamente para a questão da incerteza da nossa época. Em um mundo VUCA, a única certeza é que tudo é incerto. É que nada será como é, os planos irão mudar e que o mundo mudou. E aquilo que mudou poderá mudar novamente. Assim como o secretário da Defesa dos Estados Unidos, Donald Rumsfeld, coloca: existem desconhecidos, que são desconhecidos. Aqueles que não conhecemos, que não conhecemos. Todos nós hoje estamos enfrentando incertezas. Talvez sejam questões sobre sua saúde, seu trabalho, suas finanças, seus filhos ou netos, sua igreja, ou alguém de seu círculo de amizade, essa pandemia. Claramente não podemos evitar a incerteza nesta vida, mas podemos responder a ela de uma maneira que honre a Cristo e prove a fé que temos em nosso Senhor. Desde julho do ano passado, temos planejado nos juntar a um grupo que está plantando igrejas aqui na Irlanda. Para isso, temos que nos relocar para uma nova região aqui da Irlanda, para uma cidade mais próxima de Dublin, a capital do país. Nossa primeira incerteza neste processo foi como iremos pagar o aluguel nessa nova cidade, onde os valores são até 1.000 euros mais do que nós pagamos hoje em aluguel. Fizemos então planos. E foi com a ajuda de grandes amigos que nós conseguimos organizar para que a minha esposa pudesse ir até os Estados Unidos em setembro do ano passado, para poder levantar sustento extra. Ela iria para a cidade de Seattle. Reuniões já estavam marcadas, com oportunidades para ela falar em grupos e até em uma conferência. Estávamos animados e esperançosos. Bom, Seattle foi a primeira cidade nos Estados Unidos afetada pelo Covid a entrar em lockdown. Resultado, a viagem que estava programada teve que ser adiada para fevereiro deste ano. Nos adaptamos então. Ajustamos os planos, já não seria mais em janeiro que conseguiríamos mudar. Fevereiro então chegou. E como sabemos, a situação tinha apenas piorado. Novamente a viagem teve que ser adiada, dessa vez para setembro deste ano. Total incerteza. Como conseguiremos mudar sem levantar o valor necessário? Essa era a nossa pergunta. Estávamos certos que o Senhor estava nos levando a apoiar este trabalho. Estávamos desejosos em ver comunidades vibrantes de seguidores de Jesus surgirem. Mas como? Tudo bem, Deus tem um plano. Tá, então chegou março. Tadá! A muvuca chegou por aqui. O lockdown aconteceu. Bom, agora nem se tivéssemos dinheiro não poderíamos mudar. Aqui as restrições foram até que severas. Não podíamos sair de casa direito, apenas um dos familiares podia sair para fazer compras no supermercado.
A polícia até ficava na estrada para verificar para onde você estava indo. De certo, eu lembrei de Provérbios 16, que diz: as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Certamente tínhamos muitos planos, mas a palavra de ordem era: fique em casa. Como assim? E as igrejas? As igrejas queríamos plantar, e as pessoas, como é que elas ficam? Senhor! Foi então que tudo virou online. De repente, tudo ficou online. Cultos, estudos bíblicos, discipulado. Acabamos então nos envolvendo com o grupo dessa forma. Até de reuniões de liderança e staff nós participamos. Isso realmente não estava nos nossos planos, nem imaginávamos que seria possível participar dessa forma. Foi então no final de abril que eu descobri que, por conta da nossa cidadania irlandesa, nós poderíamos solicitar uma ajuda ao governo para cobrir parte das despesas com aluguel. Gente, o valor é exatamente aquilo que nós precisávamos. Que bênção! Estávamos de volta à rota, agora com o plano de mudar em julho, quando as restrições já estariam mais brandas. Iríamos ter tempo para nos ajustar ao novo local, acertar os detalhes das escolas para as crianças, tudo caminhando na certeza de um final perfeito. Nós começamos até a encaixotar as coisas. Passou maio, junho, julho, agosto e nada. Nada de conseguirmos uma casa para mudar. Foram tantas as viagens que fizemos, foram tantas as casas às quais nós enviamos solicitações para poder alugar, e as poucas que nós conseguimos ver dava até medo. Eram casas que estavam bem mal cuidadas. E como o mercado está saturado, ou seja, tem pouca casa para muita gente, as casas que nós conseguimos ver tinham outras 10, 15 famílias na lista também vendo. Gente, eu estava angustiado. Eu ficava olhando no site de aluguéis o tempo todo, sempre com a expectativa de ver algo novo, de ser o primeiro da fila. Eu não conseguia entender o que o Senhor estava planejando, o que Ele tinha para nós. Não conseguia entender as regras desse jogo que nós estávamos jogando. Com a reabertura das escolas marcadas para o início de setembro, aguardávamos por uma confirmação. Era ou não era para a gente mudar? Eu já nem dormia direito. Resolvi então fazer uma semana de jejum. Era a última semana de agosto. Se fosse para ter uma resposta, essa seria a semana. E foi na quinta-feira dessa semana que nós encontramos uma casa, bem do jeitinho que a gente queria. Ela tinha acabado de ser reformada, gente. Aquele cheirinho de novo. Eles colocaram um quarto novo com aqueles banheiros bem modernos, sabe? Puxa, foi realmente nos últimos segundos que as coisas se ajustaram. O incrível disso tudo é que nós éramos os únicos na lista, não tinha mais ninguém. No mesmo dia nós entregamos a documentação e nós tínhamos apenas que aguardar a resposta final do dono da casa, para poder pagar o depósito, o primeiro aluguel. O momento era perfeito. As restrições estavam diminuindo, podíamos então começar a nos encontrar com as pessoas fisicamente, não apenas online. Passou sexta, sábado, domingo e nada. O que aconteceu? Na segunda, logo pela manhã, eu resolvi ligar para a imobiliária. Está tudo certo? Olha, o dono resolveu não alugar mais a casa. Foi a resposta. Veio então o nosso segundo momento de incerteza. E agora? O que fazer? Não está sendo um processo fácil, eu confesso. Eu ainda tenho que aprender muito, ou tenho que aceitar a resposta que o Senhor está nos dando agora.
Talvez você está passando por uma situação similar à minha, ou por algo bem diferente. Existem incertezas que talvez você esteja lidando agora. Quando a incerteza o mantém acordado à noite, feche seus olhos e pense em algo que seja certo. O amor de Deus. Como o apóstolo Paulo nos lembra na carta aos Romanos, no capítulo 8. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há nada que irá nos afastar, nos separar deste grande amor. Uau! Pensa um pouco nessa verdade. O apóstolo Paulo, ele vivenciou essa verdade e não foi apenas nos momentos fáceis, mas nos momentos difíceis e incertos de sua vida e seu ministério. No meio de um mundo incerto, precisamos nos apegar àquilo que é certo, àquilo que é constante, que não muda. Como o autor da carta aos Hebreus nos lembra, Jesus Cristo, Ele é o mesmo hoje, ontem e para sempre. Aleluia! O mundo VUCA nos traz incertezas e as incertezas nos deixam angustiados e aflitos. Precisamos hoje, mais do que nunca, conhecer sobre a imutável, intransferível verdade e plano de Deus. Nos apoiar na certeza do Evangelho da Graça, na constância do Reino de Deus. Precisamos nos apegar às Escrituras, que são eternas e não mudam, como somos lembrados em 1 Pedro capítulo 1, verso 25. Mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. E a mensagem é o Evangelho que foi anunciado a vocês. Mais de 2000 anos se passaram. E essa mensagem ela continua a mesma. O mundo VUCA fala de mudanças, adaptação, transformação. A mensagem sobre o reino de Deus, porém, ela é constante, eterna, ela não muda. Nós podemos pensar e discutir como devemos nos adaptar a este mundo em constante transformação, porém precisamos lembrar que a mensagem do Evangelho é contra a cultura. Ela não segue os movimentos e padrões sociológicos. O Evangelho nos apresenta o reino de Deus como um reino reverso, contrário a esse mundo, onde o último será o primeiro. O mestre é aquele que serve, e a reação ao insulto é oferecer a outra face. É importante entendermos o mundo de hoje, para estarmos melhor preparados para os desafios que estão por vir. Importante ainda é entendermos que servimos a Deus e que Ele tem um propósito para a nossa vida. Neste mundo de incertezas, o coração humano ele busca por clareza. Queremos saber para onde as coisas estão indo, como será o final da história. Por isso nos angustiamos quando as coisas são incertas. Buscamos por tranquilidade, segurança e paz. Mas a paz que excede a todo o entendimento, ela não é conquistada por nossos esforços. Ela é dada para nós. Uma paz que guardará os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Assim como encontramos em Filipenses capítulo 4. A certeza da clareza pode se tornar um ídolo e substituir a confiança autêntica que devemos ter em Deus.
De muitas maneiras, preferimos entender os detalhes do caminho à frente do que descansar em profunda intimidade com Deus que prometeu dirigir nossos passos. Sinceramente, foi dessa forma que me comportei várias vezes nos meus momentos de incerteza nesses últimos meses. Deus, porém, Ele nunca prometeu nos mostrar um plano detalhado do que irá acontecer. A clareza pode, na verdade, limitar o nosso crescimento espiritual, pois prejudica a confiança que devemos ter em Deus, dificultando termos uma vida de fé e dependência a Ele a cada momento. Em Salmo 62, verso 8, lemos: confie nele o tempo todo. Vocês abram seu coração diante dele. Deus é um refúgio para nós. Sim, devemos derramar nosso coração e tudo o que nele contém. Louvor, gratidão, preocupações, medos, dúvidas, sim, as nossas incertezas. Deus é o nosso refúgio no momento. Mas nem sempre Ele é um sistema de GPS divino, revelando os detalhes de cada curva que podemos encontrar à frente. Portanto, devemos confiar nele em todos os momentos. No grande capítulo da fé, em Hebreus 11, nós somos lembrados de que a confiança é mais forte quando a clareza é fraca ou inexistente. Noé, ele construiu uma arca enquanto esperava 120 anos por uma chuva sem precedentes. Sara foi instruída a confiar em Deus para uma criança em sua velhice, sem nenhuma clareza de como tal coisa poderia acontecer. Abraão saiu sem saber para onde estava indo e mais tarde teve que sacrificar o seu próprio filho sem saber por que ele foi chamado para fazer isso ou qual seria o resultado final. As histórias são extensas, existem muito mais. A verdade, ela é inconfundível. A fé floresce quando confiamos em Deus, no nível mais profundo, com a disposição de abrir mão de nossa inexistência em busca de clareza. Muitas vezes queremos trapassar o curso, mas a Bíblia nos diz para andarmos no Espírito. Insistimos em um plano estratégico. Jesus apenas diz: siga-me. Queremos todas as respostas. O Senhor nos diz: confie em mim. O Senhor irá completar a boa obra que Ele começou em nós. E parte dessa obra tem a ver com o momento incerto deste mundo VUCA. Vejamos o que o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos 5. Nos alegremos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a provação de Deus. E essa provação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. E em Tiago, capítulo 1, podemos ler: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provocações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de vocês se tornarem maduros e corretos, não faltando em nada. Eu não sei vocês, mas eu acho muito difícil me alegrar quando as coisas não estão indo bem. Quando as incertezas nos invadem, quando os planos são jogados pela janela. Os dois textos, porém, falam a respeito de um processo e de um resultado final.
sermos aprovados por Deus e nele temos esperança. Não de uma situação melhor, mas a esperança de algo futuro e perfeito, pois Deus já derramou o seu amor em nosso coração. Nos momentos de aflição, nossa fé é provada. E conforme vamos desenvolvendo a nossa confiança no Senhor, conseguimos então perseverar. A autora americana Lisa Kertensuk, ela coloca desta maneira: ter fé não significa ter todas as coisas corretas e todas as respostas certas. Significa confiar em Deus, especialmente em meio à incerteza. Essa confiança nos faz caminhar para a frente, mesmo que o futuro seja incerto e o caminho pedregoso. O resultado desse processo é a nossa maturidade. Nós devemos nos alegrar, pois grandes coisas fez o Senhor por nós. Eu me lembrei daquela música que nós costumávamos cantar na igreja, há um bom tempo atrás. A letra diz assim: essa paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Não se guie por vista, alegre estou. O processo que o Senhor inicia em nós é para estarmos preparados para ser suas testemunhas, onde quer que estejamos. Se não temos testes, como é que teremos um testemunho? Como teremos uma história do agir de Deus em nossas vidas sem esses testes? Como poderemos influenciar este mundo VUCA, cheio de incertezas, com a certeza de que Deus continua no controle de todas as coisas e que Ele tem um plano para este mundo? Precisamos contar as histórias de como estamos em paz, mesmo no meio da tempestade. De como a nossa esperança está firmada em Deus e não na ciência, na política ou até na religião. Só Deus pode transformar uma muvuca em uma mensagem, um teste em um testemunho, as tentativas em um triunfo, uma vítima em uma vitória. Como nós estamos em uma conferência missionária, nós precisamos falar sobre missões. Precisamos analisar as implicações, as incertezas deste mundo VUCA na tarefa missionária. E missões não é o que fazemos. Missões não é um departamento da igreja. Missões é o agir de Deus neste mundo conturbado e nós nos juntando a Ele. Eu estou me referindo aqui ao termo em latim, missio Dei, que significa a missão de Deus ou o envio de Deus. Esse termo refere-se à grande missão de Deus de restaurar a humanidade para si mesmo, quando Ele envia Jesus para ser o nosso Salvador. E o seu chamado para nós, que somos a sua igreja, para fazer parte dessa grande missão. O autor e discipulador americano, Cesar Kalinowski, ele nos desafia desta forma: se sua vida é muito agitada para se juntar ao ritmo de Deus e viver em missão, algo precisa mudar em sua vida. Deus está atuando no mundo e Ele nos permite participar dessa atuação. É por meio de Jesus que eu e você temos acesso para participar dessa missão. Nós estamos familiarizados com a grande comissão, que é apresentada para nós no final do capítulo 28 do Evangelho de Mateus. A ordem de Jesus nos dizendo para ir para todo mundo e pregar o Evangelho. O pastor e teólogo americano Charles Swindoll, ele nos faz pensar: não importa o que quer que façamos,
Não devemos tratar a grande comissão como uma grande sugestão. Esse é o chamado, claro, para participarmos da missão de Deus. É uma honra podermos trabalhar com Deus como colaboradores na grande comissão de contar e mostrar às pessoas as boas novas da história da redenção de Deus e como se aplica a eles hoje neste mundo muvucado. Muitas vezes assumimos que o chamado de ir é um chamado apenas para os missionários. Um chamado para aqueles que irão servir nos cantos mais longínquos do globo. Mas a missão de Deus, ela é muito importante para ser deixada só para os missionários. Como foi falado diversas vezes em outras conferências aí na igreja. Missões, ela começa onde você está e termina onde Deus quiser. O que será que Deus está fazendo aonde você está agora? Como Ele está agindo ao seu redor? Porque a verdade é, Ele está agindo. Como é que você pode se juntar a Ele? Com seus dons e talentos, com as suas histórias de testemunho. A famosa autora e missionária holandesa Corrie ten Boom, ela coloca dessa forma: uma pessoa é um missionário ou ela é um campo missionário. Ou seja, ou você já pertence a Cristo e entende o seu papel na Missio Dei, o de ser testemunha e pregar o Evangelho onde quer que esteja, ou você precisa entender esta mensagem. Já o autor americano Neil Anderson diz assim: se você não é um missionário de tempo integral, com o distintivo de missionário pregado no seu casaco, agora é a hora de você pintar um em seu coração. Não se exige nenhum treinamento especial, nenhum título ou posição importante para que você venha ser um missionário. Através das incertezas de nossas vidas, Deus trabalha em nós. Ele nos molda, nos ensina a confiar nele. Ele é que nos dá a paz e com isso nós aprendemos. Com isso nós colecionamos histórias, testemunhos. Neste processo, então, entendemos que somos convidados a participar da missão de Deus neste mundo. Com a muvuca atual, não podemos estar mais reunidos como antes. As reuniões semanais e dominicais já não são as mesmas. As atividades para alcançar os perdidos não podem acontecer. Por aqui, praticamente todos os nossos ministérios tiveram que parar da forma que aconteciam antes. O VUCA diz que as incertezas elas nos forçam a nos adaptarmos. A estratégia de Deus, porém, ela continua a mesma. Ele está agindo neste mundo, usando pessoas como eu e você para alcançar pessoas. Nosso chamado é para viver em missão e levar o Evangelho de Jesus para os locais de trabalho, campos universitários, as nossas famílias e as culturas, não apenas as que estão em outros países, mas que estão ao nosso redor. Da mesma forma que Jesus se tornou humano e entrou em nosso mundo para cumprir a missão de Deus, nós somos convidados com Jesus em nós a ir, a entrar em nossa vizinhança e viver a missão de desenvolver a humanidade de Deus. Missio Dei é simplesmente viver a mensagem de Jesus na comunidade, sabendo que Deus também está trabalhando nesta mesma comunidade. A vida em missão, ela não é uma tarefa, mas sim um estilo de vida em meio a um mundo cheio de incertezas. Um compromisso que aceitamos graciosamente quando nós recebemos Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas.
Aceitar Jesus é aceitar a missão. Recebemos identidade e propósito quando aceitamos Jesus. Somos ambos salvos e chamados de acordo com o seu propósito e missão. Uma missão que precisa ser cumprida não apenas nos prédios das igrejas, mas em nossas casas, locais de trabalho, bairros, escolas, parques, esquinas, mercearias, em nossas conversas, telefonemas e viagens. Missão é sobre pessoas e não projetos. No meio das incertezas deste mundo VUCA, onde você e eu nos encontramos, qual é o seu propósito? Olhe para Jesus. Ele já nos mostrou. Devemos nos unir a Deus em sua grande missão de restaurar a humanidade para Ele. A questão é, estamos sendo eficazes em nossa missão? Será que estamos parados, com medo de agir por conta das incertezas? Jesus disse, toda a autoridade do universo foi dada a mim. Agora vá em minha autoridade e faça discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E ensine-os a seguir fielmente tudo o que tenho ordenado a vocês. E não se esqueça, eu estarei com vocês todos os dias, até o final dos tempos. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, é verdade que estamos vivendo um desafio deste mundo conturbado, este mundo VUCA, onde as incertezas, elas estão ao nosso redor. Somos gratos porque o Senhor nos convida a participar da sua ação no mundo tão incerto. E te louvamos pelo fato de que os teus planos continuam os mesmos, que nada muda, que a tua estratégia continua a mesma, que é usar pessoas como nós para alcançar outros. Oh Deus, o Senhor quer redimir o mundo para ti, trazer as pessoas de volta para ter esse relacionamento íntimo e pessoal contigo. Deus nos ajude a entender que nós podemos fazer parte desse trabalho. Que o teu agir em nossas vidas, no meio das incertezas, produzindo a maturidade cristã em nós, é o que será ferramenta, instrumento em tuas mãos para alcançar as pessoas com o teu evangelho de graça e paz. As pessoas no mundo incerto, Deus, estão buscando pela certeza, por algo onde elas podem confiar. Não somos líquidos como a água. Nós somos de carne e osso. E nós buscamos, Deus, uma estabilidade que não conseguimos ter neste mundo, mas podemos apenas obter em confiança em Ti. Por isso, ajude-nos, Deus, a ter essa confiança, a desenvolver essa maturidade e a ser usado de uma maneira grandiosa. Deus, nós somos igreja onde estamos, somos testemunhas suas por onde andamos. Desafie o nosso coração com essa verdade, Senhor. Ajude-nos, Deus, hoje a responder a esse teu convite. Que nós possamos olhar, Senhor Jesus, à nossa volta e ver o agir de Deus. A tua missão, Senhor, mesmo no meio de um mundo tão incerto. E assim nós oramos, no nome precioso de Jesus. Amém. Novamente, obrigado pela oportunidade de poder falar com vocês. Foi um grande privilégio. Esse é um tema que não dá para ser tratado apenas em uma mensagem. Tem muito mais que nós poderíamos estar falando aqui. Que o Senhor continue a falar ao teu coração e a te usar. Se você quiser saber um pouco mais sobre o nosso ministério, o nosso trabalho, o que temos feito por aqui, você pode nos acompanhar nas mídias sociais.
Só buscar Delarina Family, tanto no Instagram como no Facebook e no YouTube.